Então, está sendo gravado, tá? Então, na aula passada, a gente falou de teorema de Pitágoras e das relações métricas no triângulo retângulo. Então, a gente tinha como objeto o triângulo retângulo, que vocês já conhecem, um triângulo retângulo, tá? Tem um lado reto, tá? E aí a gente usou esse triângulo retângulo como base. A gente viu sobre os conceitos de teorema de Pitágoras e as relações métricas. A gente viu demonstrações e alguns exemplos. Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai ter alguns exemplos. A gente vai resolver mais alguns exemplos para ficar mais claro para vocês como resolve essas situações, tá? Então, a gente vai resolver alguns exemplos e é isso que a gente tem para hoje, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Todos tirados do livro didático, então vocês têm isso. Lá está como exercício, aqui vai estar como exemplo, mas vocês têm isso no livro didático para vocês consultarem depois. E se vocês esquecerem, dá para vocês tentarem resolver sozinho também, tá? Então, a primeira situação que eu tenho é essa que está aí. Então, vou diminuir um pouquinho para aparecer na tela inteira. Melhorou. Então, ó, sabendo que na figura as medidas estão expressas em centímetros, calcule. Então, ó, eu tenho essa minha figura, que nada mais é que se eu observar. Eu tenho dois quadrados, eu tenho um quadrado menor e um quadrado maior. O menor é o A, B, C e D, tá? Então, esse é meu quadrado menor. E o maior é o P, Q, B e D. São dois quadrados que a gente tem. E ele quer saber algumas informações disso. A gente só tem informação, até agora, de dois lados do quadrado menor, que é 10. Logo, todos os lados são iguais, então todos os lados medem 10. Essa é a informação que a gente tem até agora. Tá? Então, a gente vai ter que usar essa informação para conseguir calcular. Ele está pedindo, no A, ele está pedindo a medida do lado do quadrado B, P, Q. Então, é o quadrado maior. Então, esse quadrado maior que ele está pedindo a medida, ele quer saber a medida de lado. Ou seja, vamos lá. Ó, ele quer saber um lado disso aqui, ó. Ele quer saber um lado. Mas todos os lados não são iguais. Então, ele pode descobrir este lado aqui, que ele vai estar descobrindo o quê? Todos os lados, porque é um quadrado, então todos os lados são iguais. Todo mundo lembra disso, né? Aí, se a gente observar, a gente tem o quê? A gente tem um triângulo retângulo. Se a gente observar, ó, aqui a gente tem um lado e o outro lado. Isso daqui, ó, é o meu ângulo reto. Meu ângulo reto. Se eu tenho o meu ângulo reto, então vamos lá. Isso é um triângulo retângulo. Todo mundo identificou que é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu tenho duas informações. A gente tem os catetos e tem a hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa nessa situação? Responde no chat. Eu tenho o valor de hipotenusa? Alguém responde no chat? Eu tenho o valor de hipotenusa? Eu sei quanto vale a medida da minha hipotenusa? É importante que vocês saibam essas definições que o professor Leandro acabou de falar, o que são catetos, o que é a hipotenusa do triângulo. Isso tem que estar bem claro para vocês. E a qual relação métrica, trigonométrica, a gente associa isso no triângulo retângulo.
E sempre vai haver a interação entre triângulo, retângulo e quadrado. Nós precisamos aprender a enxergar isso nas figuras geométricas. Acho que eles não estão lembrando. Então, eu vou recordar para vocês. Num triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e tenho os catetos. Como eu identifico o triângulo retângulo? Por este ângulo reto. Este ângulo reto que eu fiz aqui, que parece esse quadradinho com um pontinho no meio. Isso é o meu ângulo reto. Então, à frente do meu ângulo reto, que é o que eu passei aqui em amarelo, é a minha hipotenusa. Os dois que estão formando o ângulo reto, esses dois segmentos de reto que estão formando o ângulo reto, é os meus catetos. Tá? Então, eles são os meus catetos. Eu tenho valor para catetos, mas não tenho valor para hipotenusa. Ou seja, eu tenho valor de cateto, que cada cateto vale 10, e a minha hipotenusa eu não sei. Isso foi parte da aula passada, de conceito. Então, nesse meu triângulo retângulo, o meu 10 vai significar: o meu 10 é um dos catetos, e o meu outro 10 é outro cateto. Sempre vai ser o mesmo valor? Não, pode ser valores diferentes, mas nesse caso o valor é igual. Por quê? Porque ele está relacionado a um quadrado. Então, toda vez que está relacionado a um quadrado, os meus catetos vão ser iguais. Porque os quatro lados do quadrado sempre medem o mesmo valor, o mesmo tamanho. Ele tem o mesmo tamanho. Então, é isso que aconteceu. Aqui a gente tem os dois catetos, mede 10. Agora, perguntando de novo, a gente tem o valor da hipotenusa? Pode me responder no chat? Luiz, Jennifer, Matheus e Camille. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pode me responder no chat? Não? Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que fazer tudinho sozinho, né? Vocês estão devagar hoje. Eu não tenho valor de hipotenusa, porque minha hipotenusa é essa parte aqui, ó. Essa parte que eu circulei em amarelo, que também é o lado do meu quadrado maior. Então, quando eu descobrir a minha hipotenusa, automaticamente eu já vou descobrir o lado maior. Então, aqui, ó. Aqui vai ser o A, que é a minha hipotenusa. Os catetos, a ordem não vai fazer diferença, então aqui pode ser o B, aqui pode ser B e aqui pode ser o C. Para resolver um teorema de Pitágoras, eu tenho a fórmula básica, a fórmula do teorema, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. C ao quadrado. Este é meu teorema. Então é isso que eu tenho que resolver. O meu A é a hipotenusa. O meu A é a hipotenusa. O meu B e o meu C são os catetos. Eu não tenho valor de hipotenusa. Então, o A é o que eu quero descobrir. É o valor que eu quero descobrir, o A. Então, ele vai continuar sendo. Eu não sei, ele vai continuar sendo A. O meu B e o meu C são os meus catetos. Que no caso aí é 10. Os dois medem 10. Então, vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Meu A ao quadrado. 10 ao quadrado, quanto que é? Responde no chat. Gente, bom dia, vocês estão acordados? Responde no chat, 10 ao quadrado. Não, Jennifer, 10 mais 10 é 20. 10 ao quadrado seria 10 vezes 10. Eu vou repetir o 10 duas vezes e vou multiplicar. Toda vez que eu falo de potenciação, eu falo de multiplicação. Então, eu vou pegar o meu 10, repetir quantas vezes o expoente pediu, que no caso é 2, e vou multiplicar. Então, eu vou fazer 10 vezes 10. Qual é o valor de 10 vezes 10? Isso, Camille, 100.
Então, aqui é 100 mais 100. Porque é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Se eu somar 100 mais 100, vai dar quanto? Então, 200. Então, eu tenho 200. Mas eu quero saber o valor de A. Porque aqui, ó, é o valor de A. Não é o valor de A ao quadrado. Então, esse expoente, que indica uma potenciação, vai para o outro lado. Se uma potência passa depois do outro lado do sinal de igual, ele vai virar qual operação? Ele sai da potenciação e vira qual operação? Isso, uma raiz quadrada. Tá correto. Então, A é igual a raiz de 200. Raiz de 200. Agora eu tenho que resolver essa raiz de 200. Eu vou resolver por fatoração, para ficar mais simples, para vocês não ficar procurando por muito tempo. Então, 200. Qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir 200? 2. Então, 200 dividido por 2. 200 dividido por 2. Qual é a metade de 200? 100 ainda dá para dividir por 2? Então, eu vou continuar com o meu 2 aqui. 50 dividido por 2. Desculpa, 100 dividido por 2. Eu falei errado, eu pulei, Matheus. É a próxima etapa. A primeira é 100. 100 dividido por 2, deu 50. Ainda consigo dividir por 2, agora sim, 50 dividido por 2. João, bom dia, João. 50 dividido por 2. 25, isso mesmo, Camilo. Ainda consigo dividir por 2 nessa situação? 25 dividido por 2? (25) ainda dá para dividir por 2? Ou eu vou ter que buscar outro número primo para continuar? Gente, o 25 dá para dividir por 2 ainda, ou vou ter que buscar outro número? Não dá para dividir, 25 não dá para dividir por 2. O próximo número primo seria 3. O 25 dá para dividir por 3? Qual seria o próximo número primo que eu consigo? Então não é por 3. Por 5. 25 dá para dividir por 5? Isso mesmo, Camille. 25 dividido por 5. Quantos que vai dar? 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então é isso que me sobrou. Aqui forma par, aqui forma par. Vou colocar aqui embaixo. O que forma par, eu vou fazer isso daqui, ó. 2 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Por quê? Aqui não é o 2, vai repetir quantas vezes? 2 vezes. E entre eles vai multiplicar. Então, 2 e 2 aqui é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado. E aqui 5 e 5 é a mesma coisa de 5 elevado ao quadrado. Vou colocar isso. Isso tudo vai ficar dentro da minha raiz. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Porque esse 2 aqui, ó, não tem outro para fazer parzinho, então ele vai ficar sozinho sem expoente. E quando não tem expoente, o expoente seria 1, tá? Lá no começo, a gente aprendeu a propriedade da radiciação.
Então, o que a gente tem que fazer com essa propriedade da radiciação? A gente vai ter que... todos aqui, ó. Aqui não é... O expoente não é 2, o expoente não é 2. E aqui meu índice também é 2. Porque ele não aparece, é 2. Então, aqui, esse 2 eu consigo cortar com esse e com esse. Esse já não tem 2, porque não tem nada, é 1. Se é 1, eu não consigo cortar. Então, o que eu cortei, eu vou tirar para fora. Esse 2 vai para fora. E esse 5 vai para fora. Multiplicando. Porque aqui dentro está multiplicando, ele se mantém multiplicando. E eu vou ficar raiz de quem? Do único 2 que estava sozinho. Aí meu A vai ser igual a 2 vezes 5, 10. Raiz de 2. Então, o que eu consegui achar? Eu consegui achar que 10 raiz de 2 é a medida do lado do meu quadrado. Por quê? Porque esse meu A não é essa medida do B até o D. Esse daqui é essa medida aqui, a medida de A. Logo, é a minha hipotenusa, que também é um dos lados do meu quadrado. E esse que ele pediu, a medida do lado do quadrado BDPQ. Estava em centímetro, então a gente mantém em centímetro, tá? Então aqui, ó, centímetro. Nessa, houve alguma dúvida? Posso prosseguir para saber a B, para fazer a B? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Então, ó, a gente tinha 2 quadrados e a gente só tinha valores, números, no quadrado menor, e a gente descobriu a hipotenusa do quadrado menor, que a hipotenusa também era um dos lados do meu quadrado maior. Então, foi isso que a gente descobriu. A pergunta é, eu queria saber o lado do quadrado maior. Eu queria saber esse lado do quadrado maior. E o lado é a mesma coisa do que a hipotenusa. Os dois estavam no mesmo lugar. Então, eu calculei a hipotenusa do meu triângulo retângulo, tá? Do meu quadrado menor. Eu tinha um quadrado, onde eu dividi, fiz uma diagonal no meio do quadrado. Ó, tá vendo que estava uma diagonal no meio do quadrado? Então, eu tinha uma diagonal no meio do quadrado, que dividia esse quadrado em duas partes. As duas partes eram do mesmo tamanho e eram 2 triângulos retângulos. Eu sabia que esse triângulo retângulo é igual a esse. Aqui tinha 10, aqui tinha 10. Como era um quadrado, aqui era 10, aqui também era 10. Eu sabia que esses dois eram meus catetos. Por quê? Porque são a mesma linha do meu ângulo agudo, esse ângulo de 90 graus. E a frente era a minha hipotenusa. Então, este lado aqui, do A, onde está em amarelo, era a minha hipotenusa. Quando eu descobrisse o valor da minha hipotenusa, eu ia descobrir o lado também do meu quadrado maior. Eu usei meu teorema de Pitágoras, que é essa daqui, ó. Essa é a relação do teorema de Pitágoras, é que vocês têm que lembrar. Eu usei essa relação. Por quê? Porque eu tinha o valor de 2 catetos, mas não tinha o valor da hipotenusa, que era a mesma coisa do lado do meu quadrado. Quando eu descobri o meu A, que é a hipotenusa, eu descobri o valor do meu do lado do meu quadrado. Ficou claro para vocês? Eu posso prosseguir? Camille, João, Jennifer e Matheus. Ficou claro? Eu posso prosseguir? Tá. Vou apagar um pouquinho aqui porque não tem muito mais espaço. O meu B é bem facinho. O meu B diz assim, o perímetro desse quadrado. Então, todo mundo lembra o que é perímetro? Se alguém não lembrar, fala, não lembro. Então, eu já vou explicar o que é perímetro. Alguém... Todos sabem o que é perímetro? Não lembra, tá, Luiz? Então, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura ou de um polígono, uma figura geométrica, tá? Nesse caso, a gente tem 2 quadrados. Então, o que é isso? É a soma de todos os lados. Então, pense assim, eu tenho um terreno, eu vou fazer um muro nesse terreno para cercar o meu terreno, vou cercar este meu terreno. Se eu vou cercar esse meu terreno, eu tenho que fazer um muro. E esse muro tem um tamanho.
Não tem? Se o terreno for um quadrado, exemplo, se ele for um quadrado, ele vai ter 4 muros que eles vão se juntar e vai cercar meu terreno por inteiro. Se eu somar todos esses 4 muros que eu fiz para circular, para fazer para circular meu terreno inteiro, se eu somar todos eles, eu tenho meu perímetro, ok? Então, o perímetro é a soma dos lados. Mas o que acontece? É como se eu fosse passar um muro, como se eu fosse fazer uma cerca, nesse sentido, tá? E o oposto, diferente disso, é a área. A área é quando eu falo do espaço preenchido. Por exemplo, quando eu vou fazer uma calçada, quando eu vou colocar piso, eu estou falando de área, porque é o espaço plano no chão ou em outro lugar, mas é plano, que eu vou preencher. Se eu vou preencher de pisos, é a área que eu tenho que falar. Qual é o espaço que eu vou ocupar disso? Quanto o perímetro eu vou fazer uma coisa em volta. Vou fazer um muro em volta, uma cerca em volta. E aí eu quero saber o tamanho que vai ser todos esses muros que vai circular. Quando eu falo de perímetro, eu falo do espaço todo. Se é um quadrado, os 4 lados juntos. Se é um retângulo, também os 4 lados. Se é uma circunferência, é a volta inteira. Ficou claro, Luiz? Ficou claro que é perímetro e conseguiu diferenciar de área? Porque os dois vêm muito comum. Geralmente vem perímetro e área. E vocês confundem qual é cada um. Então, perímetro é quando eu faço contorno de alguma coisa. E área é quando eu preencho, vou preencher, no caso, o chão, preencher de piso, preencher de taco, preencher de qualquer coisa que eu consiga preencher, tá? Ele